Fala, especialista! Seja muito bem-vindo a essa aula, onde a gente vai falar sobre estruturas narrativas. Eu gosto de, quando eu falo dessa aula de estruturas, né, dos elementos da estrutura narrativa, utilizar um exemplo bem legal sobre o filme O Balconista 2, que é uma discussão que tem ali entre dois amigos sobre um que gosta do Star Wars e outro que gosta do Senhor dos Anéis. E aí, o rapaz que está lá no caixa, de repente chega um cliente e eles começam a começar uma interação ali sobre dois fãs, né, do Senhor dos Anéis. E aí, o fã que é do Star Wars, ele ouve aquilo lá e daí eles começam ali uma discussão boba, discussão de fã, né? Sobre qual é a melhor trilogia. E aí, o fã do Star Wars, ele acaba dando uma explicação muito simplista do filme do Senhor dos Anéis, mas que não deixa de ser verdade. Então ele começa explicando assim, ó, são 3 filmes que as pessoas só andam. E no final, joga um anel dentro de um vulcão. Ele não deixa de estar certo, né? Por quê? Porque o primeiro filme, aí ele dá até um exemplo bem legal, né? Eu vou deixar aqui o vídeo para vocês verem. Ele anda e nada acontece. Porque ele falou que no primeiro filme não aconteceu nada, eles só andaram. No segundo filme ele anda, daí ele dá um passo pro lado e continua andando. Quer dizer que eles encontraram um obstáculo e deram um passo pro lado. No terceiro filme ele anda e joga o anel dentro do vulcão. E ele falou uma crítica engraçada que no filme tem tanta andança que até as árvores andam. Errado ele não tá. Por quê? Porque o filme do Senhor dos Anéis, ele é muito rico em cenário. Então, essa interação entre os personagens e o cenário é muito grande. Por quê? Porque ele tem uma construção de cenário muito poderosa. Então, ele não é muito voltado ao plot, à sua narrativa. A gente já vai entender o que é isso. E do Senhor dos Anéis, ele é mais voltado à construção da interação entre os personagens. Então, tem personagens muito profundos e muito fortes, tem uma trama bem definida ali dentro da narrativa, até porque foi o próprio Joseph Campbell que ajudou o George Lucas a fazer essa a primeira trilogia. Por isso que ele ficou, foi o que aconteceu, né? E aí o que a gente precisa entender com tudo isso? A história, ela não precisa ser uma história grande, ela pode ser uma história pequena, tanto que as histórias hoje são contadas no Twitter, então eu tenho um limite de caracteres para contar uma história. O que ela precisa ter? Ela precisa ter o personagem, o desejo desse personagem, que é onde vai gerar as ações, e os conflitos. Esses desejos vão gerar conflito. Tendo esses 3 elementos, você tem uma história que ela vai começar a cativar com o público. E esses 3 elementos é tão importante porque se você tirar qualquer elemento desse, você não tem uma história. Então você precisa de personagens, porque os personagens é onde vai criar a ressonância, é onde vai interagir com o público. Às vezes, o personagem ele é tão ruim que você odeia todos os personagens, mas você já interagiu com ele, você já gerou um sentimento com ele. Depois, esses personagens eles vão ter que ter desejos. E esses desejos, eles não podem ser desejos fáceis de ser conquistados, né? Eles têm que ter uma dificuldade para poder alcançar esses desejos, e é aí que vão surgir os conflitos. Então, quando você tem esses 3 elementos juntos, você tem uma história. Quando você não tem, é só dois ou é só um deles, você tem apenas um fato ou algo que aconteceu, mas não acaba gerando uma história, porque não tem sentimento. Eu vou dar um exemplo para vocês, olha só. Então, vamos dizer que eu tenho um desejo, eu quero tomar água. Aí, tem uma garrafa de água aqui do lado, eu peguei a garrafa, né? E tomei água. Isso é uma história? Não é uma história. Por quê? Tem personagem? Tem. Tem desejo? Tem. Mas não teve conflito? Qual foi a dificuldade que eu tive? Não tive dificuldade nenhuma. Então o que acontece? Se eu começo aqui, eu quero pegar a água, eu quero tomar água, eu pego a água e essa tampa aqui começa a não funcionar, não abrir. E aí eu começo a interagir com a tampa, eu começo a ter dificuldade aqui. E aí quando eu abro, eu já começo, eu molho tudo aqui. Aí molho o microfone, começa a sair faísca. E isso começou a ter uma história. Por quê? Porque eu tinha o desejo de tomar água, tinha eu que sou um personagem, e tinha aqui, houve um conflito. Entenderam? É assim que funciona. Quando eu tenho um desejo e eu consigo ele sem conflito, eu não tenho uma história. Agora, quando eu tenho um desejo e eu tento chegar até ele, e nesse caminho tem diversas dificuldades, aí eu tenho uma história. Então, é exatamente o que aconteceu no Senhor dos Anéis. Por mais que eles só caminharam, mas eles tiveram muito conflito até conseguir jogar o anel lá dentro do vulcão. Então, é por isso que eu acabo discordando do fã lá do Guerra das Estrelas. Por quê? Porque no Senhor dos Anéis tem tudo. Tem os personagens muito bem produzidos, tem desejo e tem conflito. Isso é o que gera uma história. Então, a gente sempre vai trabalhar muito bem esses elementos. Para quê? Para trabalhar uma história de sucesso. Te vejo na próxima aula. Valeu!